Olá, tudo bem? Síndico pode transferir a responsabilidade para terceiros? Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico, e estamos iniciando mais um Comorar. Afinal, morar bem pode ser mais fácil que parece. Antes de chamar o nosso convidado de hoje, gostaria de pedir a você que se inscreva no nosso canal, que marque aí o sininho para ser notificado de novos vídeos e que também, ao final, se você achar que esse vídeo foi interessante, marque o joinha também para a gente ficar aí mais relevante aqui no YouTube. Hoje aqui com a gente, mais uma vez, contamos com a presença do advogado especializado em direito imobiliário e condominial, o doutor Carlos Eduardo Alves de Queiroz, que também é presidente do Sindicom MG. Tudo bem, doutor Carlos? Seja bem-vindo aí Olá, mais uma vez. olá, Márcio Paranhos, olá a todos os leitores, né? E aí as pessoas que acompanham o Comorar, que é um grande sucesso, é uma oportunidade que as pessoas têm para agregar conhecimento diante das suas colocações muito importantes e sempre com grandes convidados. Mas hoje eu me sinto a honra, né, de ter sido escolhido. Muito obrigado, Márcio. Aí espero poder colaborar aí com o Comorar, né, dentro das possibilidades. A sua colaboração é sempre bem-vinda, doutor Carlos. Muito Mas obrigado, Márcio. então, doutor Carlos, o síndico, ele, né, o síndico é eleito pela Assembleia, ele pode, após eleito, transferir essa responsabilidade para terceiros? Não, Márcio, somente em casos específicos que ele pode, porque o síndico, quando ele é eleito em uma assembleia, ele responde civil e criminalmente. O que é isso? O síndico ele deve tomar assim para si todas as responsabilidades de manutenção da área comum do prédio e, às vezes, verificar até também alguma coisa de unidade autônoma que possa comprometer toda a estrutura de um condomínio. Fazer seguro, né, e manter, né, ali o prédio sempre em segurança. Então, ele tem aquela responsabilidade, como já é de conhecimento de todos. Ser síndico é trazer para si aquela responsabilidade. Por quê? Se ele não fizer, ele pode ser processado civil e criminalmente por não exercer aquela função correta, porque muitas pessoas acham que a pessoa que é síndica apenas para pagar e receber contas. Não, ele tem todo aquele arcabouço de responsabilidade, que é muito importante que as pessoas observem isso, porque não é só pagar e receber, não. Ele tem o seguro, ele tem os colaboradores, ele tem os prestadores de serviço, ele tem toda aquela gama de responsabilidade em cima dele. Então, ele não pode. Agora, caso ele venha ter algum problema de saúde, ou mesmo, às vezes, no caso de uma audiência, né? Ou, às vezes, no momento que, muitas vezes, o síndico ele não tem uma disponibilidade 24 horas, né? Mas aí ele pode, como se diz, subestabelecer momentaneamente, porque, num caso de substituição, tem que ser aprovado em assembleia. Não é só o síndico ele ser eleito, igual você falou, não é servir de ponte para outro comandar o condomínio, não. A pessoa vai representar o síndico, mas é o síndico que responde. Ele só foi ali representar. É o caso do advogado. Ele recebe os poderes para defender o cliente, né? Agora, se ele não representa corretamente, ele pode ser processado, que é o caso do síndico. Pois é, né, doutor Carlos, porque a legislação, tem na legislação, eu não me lembro o artigo aqui agora, mas que fala, né, que o síndico pode, né, passar para terceiros, né, a sua função, né, essa responsabilidade. Isso está previsto no Código Civil, isso. Pois é, e algumas vezes a gente percebe essa questão da ponte aí, né? Da pessoa entra ali, né? Se coloca, né? Como candidata a síndico, né? Eu já vi casos disso, e assim que assume, né? Pouco tempo depois ela
inventa alguma história e fala que não está podendo administrar, às vezes fala muito a questão da disponibilidade de horário e passa essa representação para um terceiro, né? Então, assim, dessa forma, apesar da legislação estar lá colocado que ele pode transferir, mas não é bem assim, né, na forma literal que está na lei, não, né? Não, absolutamente, está previsto, né? E o que ocorre muitas vezes, Márcio? Isso aí, esse artifício tem que levar para uma assembleia e destituir o síndico, se observar que ele não está administrando corretamente o prédio. Inclusive, se ele não estiver administrando corretamente, pode-se convocar uma assembleia. Agora, se o síndico não tem condições, ele não tem disponibilidade de dedicar ao condomínio, ele convoque uma assembleia para a eleição de um novo representante daquela entidade condominial. Porque se ele não está tendo tempo nem de olhar as coisas corretas, como é que ele vai olhar? Esse é um grande erro, às vezes, dos condomínios ultimamente, porque muitas vezes ninguém está interessado em cuidar do próprio patrimônio, e aí o que eles fazem? Elegem um síndico e falam, não, vou deixar esse problema para o próximo síndico. Ah, não, deixa. Aí um outro condomínio fala, não, deixa que eu olho para você. Aí, resultado, acaba aquela administração ali não sendo conduzida corretamente e desvalorizando o patrimônio de todos e podendo, inclusive, comprometer o síndico se alguma coisa der errado. Então, não é viável que o síndico que não tenha o tempo para disponibilizar ali uns momentos para o condomínio, ele não permanecer na administração e sim convocar uma assembleia, né? Igual já falamos, ele pode ali momentaneamente, mas usar o cargo e pôr... Não, eu sou o síndico, mas quem olha é o Márcio Paranho. Não, espera aí. Márcio Paranho, ele não foi, ele pode ter sido eleito para outras coisas, às vezes não foi nem eleito. E, inclusive, eu conheço condomínio que tem uma pessoa que fica à frente. Você vai falar com o síndico? Não, isso é com fulano. Espera aí, mas o síndico não é você? Ah, não, mas ele me ajuda. Não tem estranho, não. Quem tem o poder deliberativo é ali, porque se der certo ou errado, é o síndico que responde. Mas, doutor Carlos, aí tem o outro lado da moeda, igual a gente no início falou, né? Essa questão de um determinado período, né? A gente vê também, assim, em muitos condomínios ainda, a gente tem aquela pessoa que é o síndico eterno, né? Que ninguém quer ser, acaba sucessivamente elegendo a mesma pessoa para a função de síndico, né? E essa pessoa, às vezes, ela precisa de uma folga, né? De um refresco, né? Então, assim, nesse momento, por exemplo, tirar umas férias, né? Nesse momento, então, o síndico ele tem esse direito de transferir momentaneamente, né, por um período curto, essas funções, então, para uma outra pessoa, para um terceiro. E esse terceiro, o doutor Carlos, ele pode ser também uma pessoa jurídica? Pode ser uma pessoa jurídica. Inclusive, hoje está muito comum no mercado isso. Agora, ele pode transferir, mas ele deve comunicar ao condomínio. Por quê? Ali existem pagamentos, existe, às vezes, uma emergência, e aquela pessoa ela tem que ter um respaldo, né, para poder tomar providência. Tem um caso de um entupimento, ele vai ter que contratar, às vezes, uma empresa para desobstruir a rede. Ah, tem um vazamento, um caso mesmo de incêndio, que é um outro problema que, em outra oportunidade, poder abordar, é interessante, né, falar sobre isso. Então, quer dizer, aquele que está no lugar do síndico ali, ele vai ter que tomar uma providência urgente. Ele não pode falar, olha, vamos esperar o síndico voltar. Não, o síndico, por isso é que ele tem que fazer documentalmente essa transferência temporária, porque o síndico também precisa de férias, né? Agora, igual você disse, em alguns prédios, o síndico ele fica quase que ad eterno, mas por quê? Porque as pessoas acomodam também com aquela função. E como ele tem disponibilidade
e dedica-se ao prédio, e eles falam, o time que está ganhando não se mexe. Mas, infelizmente, em muitos condomínios, já vi casos de condomínio ir à justiça para nomear um síndico, porque ninguém quis. E ele também não. Ele convoca a assembleia, está ele lá com o cara lá abandonado, lá aguardando os membros do condomínio para comparecer à assembleia, e ninguém vai, porque é eleição de síndico. Mas, se fosse com uma taxa extra, aí eles iriam comparecer. Mas eleição de síndico... Agora, tem muitos prédios também que ele tem a previsão do subsíndico e um conselho. E, na ausência do síndico, do subsíndico, aí tem uma pessoa do conselho que assume temporariamente, que já aconteceu também da vacância do cargo por um motivo de força maior, aí a pessoa do conselho ela assume, mas aí ele, né, comunica a todos, faz uma ata e tem um prazo de 30 dias para convocar uma nova assembleia. É igual o caso de falecimento do síndico, né? Ou o subsíndico ele não tem condições de assumir por razões que a pessoa, quando é eleita, é uma coisa, mas pode acontecer algum imprevisto naquele imediato. Agora, doutor Carlos, o senhor tocou num assunto interessante aí. A convenção, o regimento interno, prevendo, né, a figura do subsíndico, do conselho, né, e estando escrito na convenção ou no regimento, essa questão, na ausência do síndico, representará o condomínio, o subsíndico ou o presidente do conselho. Se isso estiver escrito, mesmo assim, o síndico ainda pode colocar outra pessoa em representação? Não, aí não. Né? Aí não, aí ele estaria infringindo a convenção, porque na convenção já tem essa previsão. Porque tem muitos prédios que a convenção não prevê a figura do subsíndico. Eu vejo que tem muitos condomínios, por exemplo, que ele tem dificuldade de eleger um conselho. E isso. Aí é um outro problema. Agora, quando não tem, é o subsíndico. E quando não tem o subsíndico, é alguém do conselho. Se ninguém do conselho não quiser, aí sim pode-se fazer uma ata. Olha, o Carlos, o Márcio e outra pessoa são do conselho, mas não querem assumir. Por esta razão, temporariamente, até que se convoque uma nova assembleia, nós vamos colocar uma pessoa para ficar à frente do condomínio. Tá vendo? Então, é muito importante isso, a administração do prédio. E a gente sempre recomenda, não deixe de ir, né, às assembleias. Não deixe de ir, porque depois que passa... mas eu não queria que essa pessoa fosse síndico. Eu não fui lá porque ele já ia ser eleito. Não, gente, é um momento ali, né, que você vai ali eleger o seu representante. Se você não elege corretamente, depois, só na próxima eleição, para poder substituir o síndico. E é importante que é o patrimônio de você que está ali. Patrimônio junto, né? Agora, esse negócio do síndico ficar muito... Isso não tem problema. Por quê? Porque, às vezes, ele tem disponibilidade e interesse e conduz corretamente a administração do prédio. Então, o time que está se ganhando, para que mexer? Mexe. Esse foi o doutor Carlos Eduardo Alves de Queiroz, advogado especializado em direito imobiliário, condominial, e também presidente do Sindicom MG, que é o sindicato, né, dos condomínios aqui do estado de Minas Gerais. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui, doutor Carlos. Márcio, nós aqui agradecemos e parabéns ao sucesso do Comar. Nós estamos sempre às ordens, e lá no Sindicom também, as ordens para o síndico tirarem as suas dúvidas e comparecer também nos nossos eventos, que constantemente temos lá sem nenhum custo. Muito bem. Então, se você gostou aí dessa informação, marque o joinha aí, marque o gostei, né, do nosso vídeo aí agora. Também, se quiser fazer um comentário, entre aí e faça o seu comentário, né? Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal e de marcar o sininho para receber notificações de quando novos vídeos entrarem no ar. Comorar fica por aqui, nos encontramos em um novo vídeo. Até lá!